Olá, seja bem-vindo ao Que Fique Bem Claro. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária. Quais são as mudanças propostas e as suas implicações ao agronegócio brasileiro? O meu convidado é o Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, e participa também dessa conversa com a gente o jornalista Márcio Perucci, do portal Compre Rural. Sejam muito bem-vindos, é uma satisfação recebê-los aqui. Eu começo passando aí a palavra para o Renato. Olá, Márcio. Olá, Thiago. É um prazer estar com vocês para tratar de um tema tão importante para o Brasil e também para os produtores rurais, pois não há que se falar de reforma tributária sem mexer no bolso de toda a parte dos contribuintes brasileiros e aqui especificamente dos produtores rurais brasileiros. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos deixar o assunto bem claro para o produtor rural brasileiro. Com toda certeza. A primeira pergunta que eu já faço para você, Renato, é qual o impacto direto dessa proposta para o agronegócio brasileiro, né? Olha, veja só, é importante que se diga aos produtores rurais que nos acompanham que nós temos três propostas com mais alcance em debate no Congresso Nacional, que é a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, está parada, por enquanto não está previsto para votação, ela não foi votada em nenhuma comissão da Câmara. Temos também a PEC 110, que está no Senado Federal. Essa sim é a que está mais com chance de ser aprovada ainda esse ano. Ela está sob relatoria do senador Roberto Rocha, do Maranhão, e ele trata especificamente de uma reforma tributária no consumo. E a gente tem também o PL 3887, que é o projeto de lei que o governo federal apresentou, está na Câmara dos Deputados e também aguarda relatório do deputado relator. É importante que se diga que, dentro dessas reformas tributárias, o produtor rural não pode imaginar que, então, caso aprovada a proposta, seja ela qual for, todos os problemas do setor agropecuário estarão resolvidos, né, da sociedade brasileira como um todo. É o que a gente chama atenção. E a gente fala que não. Porque essas três propostas são propostas de reformas tributárias na base do consumo. E a gente lembra que a tributação incide sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre a previdência. Tributação sobre o patrimônio, a gente tem, por exemplo, o ITR e o IPVA, que é a realidade do produtor rural. E esses tributos não estão sendo debatidos nesses projetos de lei, nessas propostas de emendas constitucionais. O que está sendo debatido aborda os tributos denominados PIS, PASEP e COFINS, que hoje são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, dentre outros. Mas é importante ter em mente que essas propostas, obviamente, trarão impactos para os produtores rurais. E a CNA elaborou estudos no sentido de mensurar quais são esses impactos. Essas propostas são boas para o produtor ou não? Traz risco para o agronegócio? E nós mapeamos que sim, esses estudos apontam que é uma preocupação muito grande, que nós estamos atuando junto aos parlamentares, que as propostas trazem alguns problemas, algumas preocupações. Dentre elas, eu cito o aumento da carga tributária setorial, caso elas sejam aprovadas da maneira que encontram-se no Congresso Nacional atualmente, elas implicarão em aumento de carga tributária setorial e os produtores rurais, hoje estabelecidos como pessoas físicas, e a gente lembra que, de acordo com o IBGE, 98% dos produtores rurais estão estabelecidos como pessoas físicas, eles serão contribuintes diretos desses tributos. É o que outro fator que nos preocupa, principalmente pelo fato de que esses produtores terão um aumento da burocracia e também um aumento da cumulatividade tributária. O que é isso? Primeiro, o produtor vai ter que ter um contador para fazer a sua contabilidade mensal, segundo essas propostas que estão tramitando, exceto o PL 3887. Quanto à PEC 45 e a PEC 110, sim, vai ser obrigado a ter uma contabilidade mensal, o contador vai ter que fazer obrigações acessórias, e isso nos traz bastante preocupação, porque isso traz, inclusive, aumento de custo indireto. Ele vai ter que, mais ou menos, abrir mão de algum agrônomo, de algum técnico agrícola, para ter que contratar um contador. E na nossa visão da CNA, não faz menor sentido ter uma contabilidade mensal em uma atividade econômica que é de médio e longo prazo. Por exemplo, o produtor que planta soja, ele planta soja em setembro, outubro, e vai estar colhendo em fevereiro.
Faz sentido ele ter uma contabilidade mensal? O produtor de silvicultura, ainda pior, né? Um ciclo longo, 5, 7, 8 anos. Então, essa preocupação nós apresentamos aos relatores, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e, além disso, a gente viu uma transferência de carga tributária setorial muito grande. Isso quer dizer que os produtores, o agronegócio como um todo, deve pagar mais tributos caso as propostas sejam aprovadas da forma que encontram-se. Por isso, Tiago, eu trago que a CNA vem trazendo propostas de emendas a serem acatadas pelo relator para que isso não ocorra. Porque o mote da CNA na reforma tributária era simplificar, sim, aumentar, não. O nosso objetivo é garantir segurança jurídica, que simplifique processos, mas não implique em aumento da carga tributária setorial do produtor rural. Renato, eu sei que a CNA transita entre os políticos aí em Brasília e nós estamos diante de um ano eleitoral. Eu queria saber a sua opinião, e o que você tem sentido aí, se alguma esses três projetos, eles podem ser votados ou aprovados esse ano ainda, ou isso vai ficar mais para 2023 mesmo? Veja só, é importante que se diga, principalmente, que a PEC 45 encontra-se parada na Câmara dos Deputados. Eu não acredito que ela seja colocada em votação na pauta do plenário ainda este ano. Com relação à PEC 110, é que nós vemos um fórceps maior, porque o senador relator, o senador Roberto Rocha, apresenta uma necessidade de que seja votado ainda esse ano. E nós, como você bem colocou, nós da CNA, junto com as entidades do IPA, o Instituto Pensar Agropecuário, colocamos algumas preocupações aos parlamentares justamente nesse ano, que é um ano eleitoral, que vai haver uma renovação, não sei mensurar quanto ainda, mas vai haver uma renovação do Congresso Nacional no próximo ano. Ou seja, a nossa preocupação é que, aprovada uma PEC com essa envergadura, com esses impactos, ela vai obrigar também, no futuro, que seja aprovada uma lei complementar. E que essa lei complementar não foi nem discutida, nós não temos minuta dela. Ou seja, ela será elaborada após a possível aprovação da PEC e votada possivelmente no ano que vem, discutida no ano que vem. E o ano que vem é um ano onde o Congresso vai ter uma certa renovação, em que os parlamentares da próxima legislatura não acompanharam, alguns deles com certeza não acompanharam essa discussão da PEC, ou seja, os possíveis acordos firmados para a viabilização dessa PEC poderão não ser cumpridos na próxima legislatura, dado que os parlamentares mudaram. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente vem colocando. Em relação ao PL 3887, que o governo federal apresentou, que é uma reforma tributária mais singela, que unifica o PIS, PASEP e a COFINS, o próprio governo federal, nós não vemos ele estando fazendo um apoio junto ao Congresso para que essa proposta volte. E o próprio ministro da Economia, nessa semana, ele falou que a primeira atribuição de um próximo governo é a aprovação de uma reforma tributária. Ou seja, na minha visão muito pessoal, eu não acredito que o PL 3887 também entre na pauta do dia ao longo deste ano. Ou seja, reforma tributária, se for aprovada algum esse ano, é que a gente tem que ficar atento, é a PEC 110, que está tramitando no Senado Federal. E outra coisa, Renato, nós sabemos dessa força que a CNA exerce sobre a política brasileira em favor ao produtor rural, mas o que a gente vê também é um esforço dos políticos no sentido de, porque o Brasil já tem uma carga tributária muito alta e também é um país muito burocrático para você abrir uma empresa, para você manter uma empresa. No fundo, o produtor rural, ele tem uma força de exigir desses políticos que, se não diminuir essa carga tributária, mas facilitar, porque você acabou de dizer que caso esses projetos possam ser aprovados, o produtor rural de pessoa física vai ter que ter um contador. O que o produtor rural pode fazer para tocar nessa questão com os políticos brasileiros, na sua opinião? Ótima pergunta. Nós, do Sistema CNA, e a CNA aqui em Brasília, as federações de agriculturas estaduais em cada capital dos estados, juntamente com os sindicatos rurais, ao longo das discussões da reforma tributária, nós enviamos todos os estudos, todas
as análises de impacto para que todo o sistema sindical brasileiro rural estivesse ciente do que está acontecendo aqui em Brasília. E, além disso, nós apresentamos o pedido para que os sindicatos rurais, as federações de agricultura e os produtores rurais fizessem uma interlocução junto aos seus parlamentares, principalmente na época da pandemia, porque a gente lembra que os deputados e os senadores não vinham a Brasília por conta da pandemia e ficaram nas suas bases, ou seja, nos estados e nos municípios. E nós, do Sistema CNA, vimos isso como uma oportunidade em que os produtores, os sindicatos rurais, fizessem uma interlocução junto, de uma maneira muito mais próxima aos parlamentares que estavam em suas bases, colocando essas preocupações, seja do ponto de vista de carga tributária, seja do aumento da burocracia. Uma vez que, normalmente, em condições normais, a CNA fazia aqui por Brasília, uma vez que os parlamentares vêm semanalmente Brasília para participar dos debates no Congresso Nacional. Mas, por conta da pandemia, houve esse prejuízo, mas ainda assim o sistema sindical mudou, a CNA mudou o método de trabalho e nós fizemos essa requisição, esse pedido aos sindicatos rurais e aos produtores lá na base. Eu acho que foi um resultado bastante importante em que o produtor se sentir parte do processo, principalmente para saber que, se aprovada essas propostas, eles teriam impacto no aumento do seu custo de produção, na tributação da sua venda do produto agropecuário e também na questão burocrática. Muitos dos sistemas dos produtores viram essas dificuldades e fizeram inúmeras reuniões com os parlamentares nas bases. A coisa está evoluindo, a pandemia está evoluindo no sentido de que já há debates presenciais aqui no Congresso Nacional e a gente, CNA, está retomando o que era o padrão anterior, que é irmos ao Congresso Nacional através do IPA também. Essa semana, na terça-feira, nós tivemos um almoço com os parlamentares no IPA, colocando esse ponto de vista. Ou seja, não houve prejuízo na interlocução do sistema sindical rural brasileiro com os parlamentares. Sem sombra de dúvida, as coisas estão retomando e os processos estão voltando para o que era o padrão. Mas ficou um legado muito importante, que é o produtor se sentir parte desse processo legislativo, nos municiando com informação e, sobretudo, colocando o seu ponto de vista aos legisladores que vão debater, estão debatendo esses temas, tanto na Câmara quanto no Senado. Ô Renato, e depois de ouvir esses produtores, também os sindicatos e tudo mais, vocês conseguiram formar uma proposta mais justa para apresentar para os parlamentares, para ver se consegue reverter um pouco esse prejuízo que pode chegar para o agronegócio brasileiro? Exatamente, sim. Nós fizemos esse trabalho, temos estudos e fizemos sugestões por meio do que nós chamamos de emendas parlamentares. Tá? Nós criamos vários documentos, várias emendas para corrigir esses problemas que, na nossa visão, acarretavam impactos prejudiciais ao setor agropecuário. Solicitamos que parlamentares, porque somente parlamentares podem fazer apresentação de emendas aos textos em debate no Congresso, né? E assim nós fizemos. E muitos parlamentares, parceiros da CNA e do IPA, fizeram a apresentação de inúmeras emendas ao fim de corrigir, na nossa visão, essas propostas que tramitam no Senado Federal. Justamente a última que eu posso citar é exatamente a PEC 110. Nós apresentamos duas emendas que foram apresentadas pelo senador Heinz, do Rio Grande do Sul, que estão sob análise do relator nesse momento, que é o senador Roberto Rocha, como eu falei. Ou seja, caso ele acate, é o que é o nosso pedido para ele, nós tivemos inúmeras reuniões junto à equipe técnica dele, junto à equipe política do próprio senador, para que ele fizesse o acatamento dessas propostas, para que a gente consiga realmente apoiá-lo nesse sentido. Porque caso essas emendas não sejam contempladas, o setor agropecuário, através da CNA e outras entidades do IPA com outras emendas, nós apresentamos, falamos, olha, a gente fica com receio desses impactos e, portanto, nós não podemos apoiar tal medida. Pelo contrário, nós somos contrários à votação dessa reforma dos moldes que foi apresentado. Por isso, existe a necessidade do acatamento dessas emendas. Então, nós estamos, nesse momento, aguardando o retorno do senador Roberto Rocha quanto às emendas apresentadas pela CNA e outras entidades que compõem o IPA também fizeram no molde não só do produtor rural, mas dos impactos para a agroindústria, que acaba se refletindo de maneira indireta
no dia a dia do produtor rural. Renato, eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre tributos do produtor rural, como que ficou a questão do Fundo Rural e se nessa reforma tributária existe alguma menção desse imposto, se ele vai ser extinto, se ele está sendo cobrado ainda? Você pode esclarecer para a gente? A Lei 13.606 ela promoveu as últimas alterações na contribuição previdenciária rural, denominada Fundo Rural, né? E uma delas foi a redução da alíquota que a gente cita. Além disso, teve aquela possibilidade do parcelamento dos débitos dos produtores que estavam em débito desse tributo. E como eu falei no início, o Fundo Rural é um tributo sobre a base previdenciária. E como eu falei no início, essas reformas aí, a PEC 45, a PEC 110 e o PL 3887, visam fazer uma reforma na tributação sobre o consumo. Portanto, a questão da contribuição previdenciária não está sendo debatida em nenhum momento, e caso essas reformas sejam aprovadas, elas terão mudanças no PIS, na PASEP, na COFINS, no ICMS, e não vão mexer em problemas estruturais que o setor agropecuário já apresentou para o Congresso, e o Congresso tem consciência que são problemas estruturais. Um deles é o Fundo Rural, como você citou, que não está sendo debatido, e a outra questão é o ITR, que a gente está vendo um problema muito grande, crescente, nos municípios, a partir do momento em que os municípios fazem convênios com a Receita Federal para arrecadar, administrar e fiscalizar esse tributo. A gente está vendo que existe recorrentemente os municípios supervalorizando a base de cálculo desse tributo, que é o valor de terra nua, e fazendo com que a carga tributária do ITR se eleve muito. Esse também é um problema que está crescendo muito e que também não está sendo alvo de alterações nessas propostas da reforma tributária que eu citei, assim como a questão do Fundo Rural. Ô Renato, agora só para completar só esse trecho aqui, ou mais, peço até desculpa para você, só gostaria que você falasse para a gente, Renata, da questão da unificação desses impostos também, porque é muito importante. Existe essa possibilidade também e isso vai crescer ainda muito mais, não só para o produtor, mas para o consumidor de modo geral, né? Então, eu vou fazer uma síntese aqui do que essas propostas visam. Elas visam unificar alguns tributos sobre a base de consumo, que é basicamente o PL 3887, de autoria do Poder Executivo, do Ministério da Economia, ele altera a PIS/PASEP e a COFINS, que são duas contribuições, em um único tributo novo denominado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Somente isso. 2 tributos viraria um tributo, no PL 3887. Na PEC 45, são 5 tributos que são alterados, são a PIS/PASEP e a COFINS federal, mais o IPI também federal, junto o ICMS estadual e o ISS, que é municipal, que hoje incide sobre operações de serviços. Esses 5 tributos virariam um único tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Por fim, a PEC 110 alteraria 9 tributos, os principais, o PIS/PASEP, a COFINS, que são federais, o IPI também federal, o ICMS estadual e o ISS municipal, assim como a PEC 45. Mas, além disso, ela trata também das questões da CID, a proposta inicial, a CID, o salário educação e o IOF também são objetivos de mudanças nessa proposta. Ou seja, um escopo um pouco maior. Mas notem que todos eles são tributos sobre consumo. E, portanto, como o Thiago fez a última pergunta, não altera nem a questão do TR e também a questão do Fundo Rural. Renato, nós sabemos que a segurança jurídica ela é muito importante para o crescimento do agronegócio. Então, volta e meia a gente tem a questão da Lei Candir, nós temos o Código Florestal, essa questão da reforma tributária, Fundo Rural. Qual é o impacto, na sua opinião, qual é o impacto de toda essa questão tributária, jurídica, para o agronegócio brasileiro? Porque nós temos, nos últimos anos, aí, exportações, produções recordes de grãos, produção de carne, mas qual que é o impacto disso para o produtor rural e, na sua opinião, você acha que isso pode atravancar o crescimento ainda mais do agronegócio brasileiro?
se a gente olhar a falta de segurança jurídica, ela reflete diretamente no custo dos negócios, porque o produtor, o empresário no geral, ele optaria em fazer um investimento aí de ampliação da sua produção, de uma ampliação da sua estrutura fabril ou de produção agropecuária, ele já pensa duas vezes, uma vez que ele está com um risco maior de ser questionado, por exemplo, pela Receita Federal, pela Receita Estadual, de algum tributo que porventura tenha sido calculado de maneira errada. Então, é uma preocupação muito grande, e por isso existe a necessidade de uma reforma tributária. Nós, da CNA, temos plena convicção que é necessário sim para a facilitação do negócio, mas não uma reforma tributária a qualquer custo. O processo de simplificação por si só, ele é desejável, mas sem incorrer em aumento de insegurança jurídica e de custos transacionais, como eu falei, que essas propostas apresentam. Então, um conjunto de obras, quando a gente passa também pelas questões ambientais, são riscos que o produtor hoje corre, mas a gente está vendo que o produtor está investindo, ampliando os investimentos, dado aí a produção recorde, como você muito bem citou. O principal problema que a gente vê nessas inseguranças jurídicas e nesses problemas pontuais na tributação é um carregamento de um custo desnecessário, ou seja, uma corrosão na competitividade do setor, do produtor rural, mesmo fazendo uma exportação. Uma vez que, a gente lembra, como você bem disse, a Lei Candir, ela promove ela determina que as exportações sejam isentas dos tributos. Ok, isso acontece. Entretanto, os créditos acumulados nas operações anteriores, imagine um produtor que faça a sua exportação direta. Quando ele compra um insumo, a semente, um fertilizante, um defensivo agropecuário, esse insumo ele vem parcialmente tributado, tá? E aí ele teria direito a esse crédito. Quando ele faz a exportação é isenta, conforme determina a Constituição Federal de 88, chancelada pela Lei Candir, que é uma lei complementar, e seguindo as boas práticas internacionais. Afinal de contas, nenhum país do mundo tributa exportação. Entretanto, quando ele comprou os insumos agropecuários que tiveram carregamento de tributos na sua compra, ele tem o direito a de reaver, ou seja, o fisco tem que devolver esse dinheiro para ele. Ele tem um crédito para receber. E é aí que o problema acontece. Muitas vezes, esse crédito não é devolvido ou é devolvido por um longo prazo, um prazo de 2, 3 anos. Ou seja, até ele ter a devolução do crédito efetivada, a necessidade de capital de giro para o seu custeio, para o seu investimento, para a sua folha de pagamento, ele vai ter que buscar em outras formas, uma vez que ele está financiando o Estado por meio de que o Estado deve dinheiro para ele e o Estado não devolve, é uma forma de financiamento, tá? Isso acaba elevando o custo de produção dele e corroendo a competitividade do setor agropecuário brasileiro quando ele faz a exportação para o mundo. Ou seja, a nossa soja exportada poderia ser ainda mais competitiva com a soja negociada nos principais mercados globais. As nossas frutas exportadas têm um carregamento de crédito acumulado muito superior, porque existe essa ineficiência, existe essa insegurança jurídica por parte dos contribuintes de reaver esse crédito, e ele acaba, de alguma maneira, colocando parcialmente esse aumento do custo indevido nas suas exportações. Isso acaba correndo a competitividade desses produtos exportados no mercado internacional, e quando ele vende para o mercado doméstico, essa cumulatividade, esse aumento de custo, acaba se refletindo, em alguma maneira, na sua redução do seu lucro, ou então no repasse e aumento nos preços dos alimentos vendidos aos consumidores brasileiros. Ou seja, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado doméstico, existe uma insegurança jurídica que acaba refletindo por meio da redução da competitividade dos produtos agropecuários brasileiros comercializados aqui dentro ou lá fora.
Esse tema é muito abrangente, né? Acredito que as dúvidas aqui são muitas ainda para a gente poder explorar um pouco mais sobre ele, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Eu gostaria só que você reforçasse para a gente, Renato, quais as ações que a CNA está fazendo. Você já disse aí do trabalho junto aos parlamentares, de estar mostrando para eles as dificuldades que os produtores vão enfrentar, esse trabalho também em frente aos sindicatos e aos produtores rurais para participar de elaboração de propostas e o que mais pode ser feito pela CNA para tentar reverter essa situação. Claro, você disse muito bem, precisa-se da reforma tributária, mas ela não pode agravar tanto assim para o lado também do produtor, né? Exatamente, ótima pergunta e é uma oportunidade ímpar estar aqui falando para os nossos telespectadores no sentido de que, sim, uma reforma tributária é precisa, é necessária para o Brasil, mas não uma reforma tributária que implique em aumento de carga tributária a setores, inviabilizando alguns setores. E o que eu falo aqui, eu não tenho procuração para falar por outros setores, mas outros setores, tal como serviços, também têm essa mesma preocupação que o setor agropecuário brasileiro tem. Ou seja, é necessária uma aprovação de uma reforma tributária, mas não que corroa a competitividade e cabe gerando um desarranjo na economia, fazendo com que alguns setores fechem as suas portas. Afinal de contas, nós temos que buscar o bem comum, que é um ambiente econômico propício e crescimento econômico para o setor agropecuário e para todos os setores econômicos também. Então, essa interlocução, esse debate com a sociedade é muito, muito relevante nesse sentido de construirmos uma política pública que vá impulsionar o crescimento do Brasil nos próximos anos. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade principal, no sentido de que viabilize e não aumente a carga tributária do cidadão brasileiro, aumente o custo dos alimentos, num momento tão crítico que nós estamos vivenciando e estamos acompanhando aí aumentos de alimentos por questões da guerra, por questões da pandemia, e não seria prudente, por uma reforma mal calibrada, ampliar a carga tributária de alimentos para uma população justamente no período mais crítico dos últimos anos vividos pela nossa sociedade brasileira. Então é com esse objetivo, com esse cuidado, que a CNA vem trabalhando nessas frentes que eu venho apresentando a vocês. Tá certo, mais uma vez eu quero agradecer você, Renato, por sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, deixo o espaço para suas considerações finais. Isso, eu agradeço a oportunidade de estar presente aqui, convido a todos os telespectadores a acompanhar as nossas ações por meio do site do Sistema CNA, é www.cnabrasil.org.br/reforma-tributária. Todas as nossas ações estão previstas ali, os estudos divulgados. Então, é no sentido de, junto aos parlamentares, ter um debate, junto aos especialistas em tributação e também, principalmente, aos produtores rurais que nos acompanham, que nos dão o apoio necessário para trabalharmos em temas tão relevantes, e a reforma tributária é um desses, junto ao Congresso Nacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, e eu fico à disposição de todos vocês sempre que possível. Um abraço a todos. Satisfação é nossa. Márcio, também muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado, Thiago. Um abraço para você também, Renato. Até mais. Obrigado. Bom, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação aqui do seu canal AgroMais. É claro que a gente se vê. Um abraço e até lá.